Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos pegar essa videoaula de hoje para poder fazer uma revisão aí breve do que você viu até então da geometria analítica. Vamos relembrar desde a parte lá inicial de ponto até a parte de circunferência, ok? Vamos lá então, estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então, a nossa ideia hoje é que você possa relembrar todo esse quadrinho que você está vendo aí em forma de mapa mental, tá? Então, vamos lembrar contigo aí, desde a parte de distância de dois pontos, tá? Até a parte de circunferência, tá? E aí, em paralelo com cada item que você está vendo aí, vamos resolver algumas questões pontuais sobre esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar o seguinte. Distância entre dois pontos. Dado lá dois pontos no plano cartesiano, o ponto A de coordenadas xa e ya, B, xb e yb. A distância entre A e B, meus amigos, vai ser calculada através de Pitágoras nesse triangulinho retângulo aqui, ó, no triângulo retângulo ABC. Repara que nesse triângulo ABC, os catetos são, primeiro, xb menos xa, ou seja, a variação do x no que se refere aos pontos A e B. E outro cateto, yb menos ya, a variação do y em relação aos pontos A e B. Então, por Pitágoras, vem que distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa quadrado mais yb menos ya quadrado. Ok? Operação inversa da potenciação, radiciação. E daí vem que a distância vai ser a raiz quadrada de xb menos xa quadrado mais yb menos ya quadrado. Esse formulário está em algumas provas de vestibular, aparece, como o UFSC, o UDESC e tal. O FPR não costuma trazer formulário, o URGS também não, Enem também não. Se bem que a dedução dela é fácil, fácil, né? Bom, a aplicação mais fácil ainda. Repara lá comigo, vai. Dado um segmento de reta, aqui ó, extremidades 3 e 4 e B 6 e 8. Vamos calcular aqui o quanto que é o segmento de reta AB. Calcular o segmento de reta AB nada mais é do que calcular a distância entre A e B. Então, repara que o ponto A tem abscissa 3, ordenada 4. O ponto B, abscissa 6, ordenada 8. Então, a distância entre A e B, ó, vem lá pela raiz quadrada, primeiro, da variação do x ao quadrado. Ó. Se você pegar de 3 para 6, variou quanto? Ó? Variou 6 menos 3. Se você pegar em y 4 para 8, ó, variou quanto? Variou 8 menos 4. Ao executar aqui a continha passo a passo, você vai chegar numa distância entre A e B igual a 5 unidades de comprimento, ok? Lógico, eu fiz isso pela fórmula explícita. Você pode fazer aplicando Pitágoras, só que nesse caso aplicar Pitágoras converge com a fórmula. Por que eu falo isso? Porque o cara pode tentar querer fazer o seguinte. Eu vou colocar os pontos aqui no plano. Ó. O ponto A está aqui, ó, 3 e 4. O ponto B está aqui, ó, 6 e 8. A distância entre A e B, repara, ó, vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos. 3 para 6 caminhou 3 e 4 para 8 caminhou 4. Se aplicar Pitágoras também nesse triangulinho, tu também vai chegar aqui no 5 que você chegou. Então, aplicar Pitágoras aqui é, no fundo, aplicar o formulário implicitamente. Legal? Bom, também viu no começo do conteúdo o como se calculava as coordenadas do ponto médio do segmento. Lembra? Dado o segmento de reta AB, extremidades xa e ya, xb e yb. Vamos lá. Para calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB, o que se fazia? Usava-se o bom senso. Xm ó, está bem no meio de xa e xb. YM também está no meio de YA e YB. Sendo assim, XM e YM ó, vem através de médias aritméticas. Então segue, XM é XA mais XB sobre 2 e Y do M é o Y do A mais Y do B sobre 2. Para matar dois coelhos com a porrada só, dá uma espiadinha comigo aqui, ó, nesse exemplozinho à tua direita. Vamos lá comigo, vai, aqui, ó. Considere o triângulo de vértices A, B e C. Ponto A de coordenadas 5 e 8, B 1 e 2 e C 7 e 4. Eu peço quanto que vale a medida da mediana AM do triângulo ABC. Então vamos lá comigo, vai. Vamos embora aqui desenhar um triangulinho. Temos lá então um triangulinho, de vértices A, B e C. Então coloquemos aqui ó, o vértice A lá em cima, coordenadas 5 e 8. Repara lá comigo, ó. Massa. O ponto B,
coordenadas 1 e 2, 1 e 2, e por fim o ponto C de coordenadas 7 e 8. Bom, agora a primeira coisa que você não deve confundir, gente, é o conceito aqui, ó, de mediana, que isso pode talvez confundir com altura, com bissetriz e blá blá blá. Mediana é uma linha, é um segmento de reta, que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Como é que é? Mediana faz isso aqui, ó. Sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, o que eu quero aqui, ó, é calcular o quanto que é o tamanho da mediana AM, o tamanho do segmento amarelo. Ah, professor, mas não podia ser a mediana BM'? Até poderia, mas nesse caso ele pede a mediana AM. Então, ele pede aquela que sai do vértice A. Tá? Lembrando que, se eu traçar as três medianas, eu encontro um ponto comum às três medianas. Esse ponto comum era chamado de baricentro, ok? Bom, agora nesse caso aqui pontualmente, ó, eu quero que você me diga as coordenadas desse ponto médio. Você acabou de ver comigo, ó, coordenadas do ponto médio aparece através de médias aritméticas. Nesse caso, em função dos pontos B e C. Então faz lá comigo, vai. 1 mais 7 dá 8, dividido por 2 dá 4. Vamos lá, ó. 2 mais 8 dá 10, por 2 dá 5. Pronto. Então, essa ou esse é o ponto médio do segmento AB. E agora, calcular a mediana M, senhores, ó, é calcular no fundo a distância entre A e M. Então, vamos colocar aqui a fórmula, ó. Raiz quadrada de quem? Da variação do x ao quadrado. Nesse caso, xm menos xa ao quadrado, ó, mais ym menos ya ao quadrado. Joia. Então, daqui vem para mim que a distância entre A e M, o quanto é a mediana M, vai ser a raiz de, vamos lá, xm menos xa, 4 menos 5. Então, coloquemos aqui, ó, 4 menos 5. Lembrando que também poderia ser 5 menos 4, tá? Porque o que muda é o sinal. Mas como está tudo ao quadrado, vai ficar positivo, então não estressa. Então aqui, ó, ym menos ya, pode ser 5 menos 8 ou 8 menos 5, como quiser. Pronto. Legal, ó. E daqui então vem que a mediana AM vai acabar medindo a raiz quadrada de... Aqui vai ficar 5 menos 8 fica menos 3, ao quadrado fica 9. 4 menos 5 menos 1, ao quadrado 1. 1 mais 9, isso aqui vai ficar 10. Pronto. Então, tá ali, meus amigos, o tamanho da mediana AM, ok? Então, aqui, repara, ó, o ponto A, 5 e 8, e esse ponto M veio da onde? Veio da média aritmética das coordenadas de B e de C, ó. Como B era 1 e 2 e C 7 e 4, ó, então vamos lá. 1 mais 7, 8, por 2 dá 4. 2 mais 8, 10, por 2 dá 5, ok? Aí depois ficou aqui, ó, variação do x foi 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Variação do y, 8 e 5 variou 3, ao quadrado 9, e aí de fato vai dar ali a raiz de 10. Legal, meus amigos? Bom, ainda no começo do conteúdo, eu te expliquei o como se fazia para calcular a área de figuras planas, conhecendo os vértices dela. No primeiro momento, eu te expliquei a coisa para o triângulo. E aí, para o triângulo, tinha uma fórmula específica. Vamos relembrar comigo aqui, ó. Vamos lá, então. Bora, bora. Opa! Então, você viu que um triângulo de vértices A, B e C tinha como área metade, lembra disso? Ó, do módulo, para evitar uma área negativa, do determinante da matriz xa, ya, xb, yb, xc, yc, 1, 1 e 1. Tá? Oficialmente, essa fórmula me calcula a área de um triângulo. Agora, se tiver que calcular a área de um quadrilátero, ou de um pentágono, ou de um decágono, por exemplo, o que se fazia? Ou se fatiava a figura em vários triângulos e aplicava essa fórmula várias e várias vezes, ou então, vamos relembrar comigo o seguinte, ó, a área, meus amigos, de qualquer figura plana, de qualquer figura plana, triângulo ou não, você pode modelar assim, você pode calcular assim, ó, metade, sempre meio na frente, pode ser triângulo ou não, do módulo, para evitar uma área negativa, né? Do que eu chamava na ocasião de falso determinante, né? Era uma coisa que se parecia com o det, mas era um algoritmo que fazia eu calcular a área dessa figura. Vamos relembrar aqui, ó. Aqui você colocava as coordenadas, né, na horizontal. E depois fechava aqui o bate-bola com 1, 1 e 1. Aqui você põe na vertical. Aí começa, por exemplo, com o ponto A.
põe de forma consecutiva os demais pontos, ó. Então, xb e yb, xc e yc. Se a figura tiver 25 lados, bota lá, xd e yd e vai colocando, vai. Mas sempre termina como começa, ó. Se começou em A, termina em A. Lembra disso, ó? E agora o cálculo era bem simples. Multiplica. E aí, quando voltava, trocava o sinal. E aí depois somava esses produtos e multiplicava por meio. E aí você tinha a área dessa figura, que podia ser de triângulo ou não. Agora, vamos lembrar comigo aqui uma coisa. Ó. Vamos lembrar aqui, se por um acaso essa continha aqui que eu estou sublinhando agora der zero. Se essa continha aqui der zero, meus amigos, eu vou ter triângulo por acaso? Não, né? Eu teria, entre aspas, um triângulo cuja área seria zero. Opa, triângulo de área zero não é triângulo, né? Então, isso quer dizer que os três pontos A, B e C estariam que estariam alinhados. Então, se três pontos estão alinhados, meus amigos, o determinante formado por suas coordenadas vai ser igual a zero. Essa era a chamada condição de alinhamento, que você poderia verificar pelo det integralzinho, como está aqui, ó, ou pelo falso det. Né? Lembrando, se for pelo falso det, coordenadas na vertical. Legal? Só para relembrar o que você já viu aqui, ó. Então vamos dar uma espiadinha comigo em dois exemplozinhos, para você gravar o conteúdo aqui por repetição. Vamos lá. Aqui eu tenho um pentágono formado pelos vértices A, B, C, D e E. Te dou as coordenadas de cada um deles e agora eu peço para calcular quem é a sua área. Bom, aí para evitar a gente ter que fatiar a figura em vários triângulos, tá? Eu vou usar aquele algoritmo que você acabou de relembrar, tá? Importante, meus amigos. Se os pontos vierem de forma aleatória, tá? Se ele não me der a figura, por exemplo, coloca os pontos na ordem primeiro. Coloca eles no plano cartesiano e vê quem vem depois de quem, para que agora você possa montar, de fato, esse algoritmo. Ó. Então, vamos lá comigo. Metade do módulo, vamos lá? XA, YA, 4 e 1, 7 e 3, 6 e 6, 2 e 7, 1 e 4 e termina como começou. Se começou em 4 e 1, ó, também terminou em 4 e 1. Pronto. E agora a continha é fácil, ó. 4 vezes 3 vai dar 12, 7 vezes 6, 42, 6 vezes 7, 42, 2 vezes 4, 8, 1 vezes 1, 1. Pronto. E agora volta, né? Quando volta, muda o sinal, ó. 7, voltou menos 7. Vamos lá então, ó. Menos 7, depois menos 18, menos 12, menos 7 e menos 16. Ao efetuar essa continha aqui, nós chegaremos numa área igual a 22,5 unidades de área, ok? Então é assim que você pode ganhar tempo para calcular a área de uma figura plana que não é o triângulo, por exemplo, ok? Muito bem. Agora vamos dar uma espiadinha comigo, ó, nessa outra situação aqui, ó. Vamos lá. Aqui é a tua direita. Eu quero saber quanto que é o parâmetro K, de modo que os pontos tal, tal e tal estejam alinhados. Então, quem é esse K? Bom, então eu quero que os pontinhos sejam pontos de uma mesma reta. E aí, para que isso aconteça, quanto tem que ser esse K? Essa questão você pode fazer por caminhos diferentes, tá? Não tem nenhum nem dois, tem vários caminhos diferentes. Inclusive, futuramente, usar o conceito de coeficiente angular. De modo que o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B teria que ser igual ao que passa por B e C. Então, você poderia igualar os coeficientes angulares e achar aquele parâmetro K. Por hora, o que eu te expliquei foi o quê? A condição de alinhamento. Então, se os três pontos estão alinhados, eles não formam um triângulo. Então, essa continha aqui, ó, tem que zerar. Só que eu acho talvez mais rápido, mais prático, ó, fazer o falso determinante. Então, vamos colocar aqui, ó, o falso det vai ter que zerar. E aí, bota as coordenadas, ó, na vertical. 1 e 3, 2 e 7, 4 e K, e terminou como começou. Pronto. Vamos só arrumar isso aqui que ficou feinho, né? Deixa eu botar isso aqui mais para cima. Pronto. Tá aqui, ó. E agora capricha, né? Ó, multiplica e multiplica. Aqui você vai chegar em 7, mais 2K, mais 12, ok? Voltou e trocou o sinal, tá vendo aqui, ó? 6, voltou menos 6. 28, voltou menos 28. K, voltou menos K. Isso aqui, ó, é igual a zero. 2K menos K, isso vai dar K, certo? Ó, aqui vai ficar 19 menos 34, é isso, né? Isso. O que vai dar isso? Vai ficar 5, vai ficar menos 15, ó.
K menos 15 tem que ser igual a zero, então K vai ter que ser 15. Pronto. Então, essa é a condição para que os três pontinhos estejam alinhados. Legal, meus amigos? Massa? Massa. Lembrando, tá? Essa questão você pode fazer por vários caminhos diferentes, tá? Inclusive, tá? Como os pontos ali foram pontos bem específicos e bem bacana para trabalhar, eu até poderia pensar assim, ó. Olha comigo, ó. 1, 2, blá, blá, blá e 4. Repara que não tem o 3, né? Agora tem, ó. Pronto, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora, repara aqui, o y, ó, ele está variando de 4 em 4, ó, porque de 3 para 7 aumentou 4. Para que se mantenha esse alinhamento, daqui para cá, ó, também vai ter que crescer 4. Então, vai ficar 11. E daqui para cá, ó, também vai ter que crescer 4. Então, aqui vai ter que ser 15 realmente, ó. Pronto. Mas, lógico, né? Eu fiz assim porque, nesse caso, eu tinha pontos bonitinhos para trabalhar, né? É só o cara meter aqui um monte de fração e blá, 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 e isso já me quebra as pernas. Legal? Muito bem. Vamos agora dar uma lembradinha, meus amigos, aqui, ó, no nosso processo. Vamos lá? De reta. Vamos lá. Aqui à tua esquerda, nós temos quase todo o conteúdo sobre reta. Vimos que equação de reta pode vir em várias formas, tá? 4 formas. 2 principais, geral e reduzida. Equação de reta é uma sentença matemática que define cada ponto da reta. E aí vamos lembrar que na forma geral, o que eu enxergo são meros coeficientes A, B e C. No que daqui, ó, eu isolo o y, aí eu vou chegar na reta na forma reduzida. E aí nela eu consigo enxergar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Lembra? Coeficiente angular mede o quê? A taxa de variação da reta. E aí você pode calcular por 2 caminhos. Se eu tenho 2 pontos da reta, eu posso fazer variação de y pela de x. Se eu conheço a inclinação com o eixo x, eu faço a tangente da inclinação. E lembrando que o coeficiente linear, o n, indica onde a retinha aqui, ó, toca o eixo y. De modo que se o linear for zero, a reta passa pela origem. Legal? Muito bem. Agora vamos dar uma espiadinha comigo aqui, ó, nessa retinha aqui do quadro. Ela passa por 2 pontos conhecidos, pelo ponto A, 2 e 1, e B, 3 e 3. Previamente, eu quero que você me diga qual é o coeficiente angular desta reta. Vamos calcular comigo, ó. Se eu tenho 2 pontos da reta, eu posso fazer, ó, a variação de y pela variação de x. Então, vai ficar aqui, ó, yb menos ya, 3 menos 1, sobre xb menos xa, 3 menos 2. Ao efetuar o cálculo, eu vou chegar num coeficiente angular igual a 2. Ok? Então, quer dizer que, para cada um que cresce em x, crescem 2 em y. Massa? Agora, eu quero que você me diga qual é a sentença matemática que define todos os pontos da reta. Ou seja, eu quero a sua equação. E aí a equação poderia vir por várias formas diferentes. Inclusive sair para os sistemas. Ou então, analiticamente, temos 2 processos. Ó, a condição de alinhamento. Ó, você poderia pegar os pontos A e B, jogar aqui, ó, o ponto A aqui e o ponto B aqui. Desenvolver o determinante e chegar na equação geral reduzida. Ou então, usar o nosso famoso, ó, ioiô mixixó. E aí, para usar ioiô mixixó, eu tenho que ter o coeficiente angular da reta, e tenho que vale 2, ó, e pelo menos um ponto da reta. Eu tenho um ponto, senhores? Tenho até 2. Eu vou pegar um deles. Qual? Qual você quiser. Eu peguei aqui o ponto A, por exemplo, ó. Pronto. E agora, então, joga para cá, ó. Y menos y do ponto escolhido, que é 1, é igual ao coeficiente angular, que é 2, que multiplica x menos 2. Pronto. Ao efetuar aqui a continha, você vai chegar na equação da reta, y igual a 2x menos 3. Repare que como ela veio aqui na forma reduzida, ó, está explícito para mim o coeficiente angular e o coeficiente linear, ok? Se o linear é menos 3, pode crer, a retinha vai tocar lá embaixo, ó, no ponto de coordenadas 0 e menos 3. Vamos lembrar comigo mais uma coisinha aqui, ó. Se eu quisesse encontrar, por exemplo, uma reta S, que passa por um ponto tal e é paralela a R, o que você pode me garantir com isso? Você vai lembrar comigo que, pela condição de paralelismo, se 2 retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, pode crer, se o angular de R é 2, o de S também será 2.
O que vai mudar entre elas é o linear, ok? Mas o angular seria igual. Agora, por exemplo, se eu traçasse para ti aqui uma reta T perpendicular a R, por exemplo, qual seria o coeficiente angular da reta T? Aí vamos lembrar que pela condição de perpendicularismo, se duas retas formam entre si 90 graus, o produto dos coeficientes angulares vai ser menos 1. Ou seja, os angulares são inversos e simétricos, para que o produto dê menos 1. Então, se o angular de R é 2, ó, é natural que o angular de T será menos meio. Será o inverso do simétrico. Legal? Lembrou disso? Aí, lógico, né? Eu quero que você ache para mim a equação de T, que é perpendicular a R e que passa pelo ponto 4 e 1, por exemplo. Aí você vai lá, mete ioió, mexixó na reta T e acha essa equação bem na maciota também, ok? Bom, outra coisa que você também viu de reta, que aí a fórmula assusta um pouco, mas a aplicação é fácil, foi a distância entre ponto e reta. Vamos lembrar comigo aqui, ó. Dada uma reta R de equação 3x mais 4y mais 10 igual a zero, e um ponto P fora dela, de coordenadas 2 e 1. Eu quero a menor distância entre o ponto P e a reta R. Para calcular isso, nós vimos essa formulinha aqui, ó. Quem fizer vestibular na UFSC ou na UDESC, a fórmula vem, tá? Assusta um pouquinho, mas a aplicação é fácil, ó. Vem comigo. Módulo em cima, raiz embaixo. O que vai em cima? Em cima você pega o ponto, infiltra na reta e traz ela para cá, ó. E aí vai ficar com isso, ó, AX do ponto mais BY do ponto mais C. Em cima está pronto. E embaixo você bota a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Essa fórmula aqui ela foi deduzida, tá? Com a reta em questão na forma geral. Então a reta tem que estar na forma geral. Ah, e se vier na reduzida? Passa para geral antes. Então vamos lá. Nesse caso aqui à tua direita, por exemplo, ó, nós teremos distância do ponto P à reta R. Vai módulo em cima, vai raiz embaixo. E em cima, ó, vem lá a reta com um ponto infiltrado. Pronto. Então ficou 3 vezes 2, 4 vezes 1, mais 10. Sobre a raiz de A, que é 3 ao quadrado, mais B quadrado. Prontinho. Ao efetuar aqui a continha, passo a passo, tu vai chegar aqui no valor igual a 4, tá? Gente, não esquece do módulo, tá? Não esquece o módulo. Por que eu falo isso? Porque alguém engraçadinho pode falar assim, ah, professor, mas eu nem boto o módulo, porque eu tenho bom senso, que se der negativo vai ficar positivo. Eu sei disso. Mas quando o cara me der, gente, a distância e pedir alguém aqui de dentro, por exemplo, aí fatalmente tu vai cair numa equação modular. Geralmente com 2 ou mais respostas, ok? Então, cuidado. Se o cara me der a distância e pedir alguém aqui de dentro, não esquece esse módulo, tá? Porque fatalmente tu vai cair numa equação modular. Beleza? Massa? Tá. Uma pequena variação de como isso pode cair para ti em prova. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Comigo? Vamos lá. Bora lá. Dados pontos de coordenadas 1 e menos 1, B, menos 1 e 3 e C, 2 e 7. Eu quero calcular a medida da altura do triângulo ABC relativa ao lado AB. Então, vamos lá, por partes e por etapas. Repara que ele não fala, tá, em mediana, ele fala em altura. Então, agora o buraco é mais embaixo. Repara que o ponto A tem coordenadas 1 e menos 1, ó. Repara que o ponto B tem coordenadas menos 1 e 3. E que o ponto C aqui em cima tem coordenadas 2 e 7, ok? O que o cara quer que você calcule, ó, é o tamanho dessa alturinha aqui, ó. Gente, repara que a altura é um segmento perpendicular à base, né? Ela não necessariamente bate no ponto médio, bom seria se fosse, mas em geral não. Então, analiticamente, como é que eu posso calcular, meus amigos, essa altura H? Eu vou chamar aqui de altura H, só um pouquinho. Aqui, ó, altura H. Como calcular, meus amigos, essa altura? Bom, essa altura, tá no fundo, ela é uma distância, né? Ela é uma distância do ponto C. Até o que, gente? Até uma reta R. Que reta R é essa? Gente, entenda que AB, tá, é um segmento de reta. Segmento é segmento e morre segmento. Agora, pelo segmento, ó, passa uma reta.
uma reta que suporta ao segmento. Por isso que ela é chamada de reta suporte, tá? Ao segmento. Essa reta tem a equação AX mais BY mais C igual a zero. Pronto. Então, em tese, eu tenho que calcular a distância desse ponto C aqui, ó, até essa reta em questão. Agora, a questão é, eu não sei que reta é essa. E para achar que reta é essa, o que você pode fazer? Você pode, através de dois pontos, fazer ioiô, mixixó e chegar na equação. Ou fazer a condição de alinhamento. Bom, como você não usou ainda o alinhamento, então usemos agora. Ó. Você pode usar como está aqui, ó, ou até usar aquele falso det. Lembras? Ó? Tu pode chegar aqui, ó. O que está aqui em pretinho é automático. Ó, x e y. X e y. Pronto. E agora completa com as coordenadas dos pontos conhecidos. No caso aqui, ó, o A é 1 e menos 1. Ó. Pronto. Ó. O B é menos 1 e 3. Pronto. E agora, taca a ficha. Vamos ver comigo aqui, ó. Aqui vai ficar menos x. Pronto, ó. Aqui vai ficar 3. Pronto. Aqui vai ficar menos y. Pronto. Volta e muda o sinal, ó. Menos y. Ó, mais 1 ficou menos 1. 3x voltou menos 3x. Ó. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Então, agrupando aqui os termos semelhantes, vamos ter menos 4x, menos 2y, mais 2 igual a zero. Só por conveniência, tá? Não obrigatoriedade. Eu vou pegar toda a equação aqui, ó, e vou dividir por menos 2, tá? Ó, aí eu vou ficar com 2x mais y mais, aliás, menos 1 igual a zero. Pronto. Então, essa aqui, meus amigos, é a reta, é a equação que eu queria achar, ó. Pronto. Ó, repara que o A é 2, o B é 1 e o C é menos 1. Pronto, meus amigos. E agora vamos colocar aqui, ó, distância do ponto C até a reta em questão. Então, vai módulo em cima, aqui, ó, vai raiz embaixo. Pronto. Então, vamos lá comigo, ó, vai ficar, então, AXP, é só pegar o ponto, ó, e colocar na reta. Então, vai ficar 2 vezes 2. Ó, pega o 7 e põe aqui na reta, ó, mais 1 vezes 7. Mais o C, que é menos 1, né? Sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Prontinho. Então, essa altura H vai ser igual a 4 mais 7 vai dar 11. 11 menos 1 vai ficar 10. 10 sobre a raiz de 5, né? Pronto. Então, essa é a altura desse triângulo. Racionalizando, você vai chegar em H igual a 10 raiz de 5 sobre 5. Ou, se preferir, ó, 2 raiz de 5. Então, essa é a altura desse triângulo relativo, no caso, à base AB. Tá? Esse, gente, é o único método para calcular essa altura negativo. O outro método, gente, seria o seguinte, ó. Seria você calcular previamente a área do triângulo, usando lá metade do módulo, do det, da matriz tal, tal, certo? Aí você calculou a altura e chegou no valor tal, beleza. Você pode calcular também a base AB. A base AB, ó, é a distância entre os pontos A e B. Gente, se eu tenho de um triângulo a área e a base, a altura se entrega por si só. Porque a área de um triângulo, ó, é base e altura sobre 2. Tendo a área que eu posso ter aqui, ó, e tendo a base que eu posso ter aqui, a altura se entrega por si só. Então, também seria um caminho para calcular o quanto é essa alturinha ali. Beleza, meus amigos? E aí, por fim da nossa revisão, nós vimos aí nas últimas aulas a circunferência, cuja equação podia vir na forma geral ou na forma reduzida. Então, vamos dar uma relembrada comigo aqui. Vamos lá. Bora lá comigo. Aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, você deduziu comigo que uma circunferência de centro alfa e beta e raio R tinha por equação x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado igual a raio ao quadrado. Lembra disso? Então, por exemplo, assim, circunferência centrada no ponto 4 e 3 e com raio igual a 2. Vamos botar aqui, ó. Eu quero saber qual é a sua equação. Por hora, na forma reduzida. Então, vamos lá comigo. O alfa, repara que é 4, ó. O alfa é 4. O beta é 3. E o raio, ó, repara que é 2. Então, a equação ficaria assim, ó. X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Bom, então eu ficaria com x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Pronto. Essa é a equação?
Sim, na forma reduzida. Se quiser a forma geral, o que tem que fazer? Abrir isso aqui, ó. Aí eu vou chegar em quadrado do primeiro, opa, deixa eu tirar daqui da frente, quadrado do primeiro mais duas vezes, ou no caso menos duas vezes, o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Depois aqui, ó, y quadrado menos 6y mais 9. Isso aqui é igual a 4. Ajeitando ali a equação, eu vou chegar em x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 8x menos 6y, 16 com 9 dá 25, menos 4, 21. Isso é igual a zero. Legal? Muito bem, então essa equação aqui, gente, ó, é a chamada equação geral da circunferência. Quando a equação vem na forma geral, ela tem uma cara meio que fixa. Ela sempre tem essa cara aqui, ó. Lembra comigo? X ao quadrado, ó, mais y ao quadrado. Sempre começa assim, tá vendo? Depois, mais ax, aqui o a seria menos 8, mais by, aqui o b é menos 6, mais c, aqui o c é 21, igual a zero. Quando a equação vem na forma reduzida, é uma benção. Porque aí eu consigo ver explicitamente, ó, quem é o centro e quem é o raio, né? Por comparação, a coisa vai. Agora, quando a equação vem na forma geral, o que você enxerga? Meros coeficientes, que têm relações diretas com alfa, beta e raio. Aí eu te ensinei a como que da forma geral, tu chega no centro e no raio por dois caminhos. E não tem caminho mais fácil, tem o que você entenda. Um deles era fazer as seguintes conversões. Lembra comigo aqui, ó. Você pegava mentalmente o azão e o bezão e dividia, ó, por menos 2. Realmente, se você pegar aqui, ó, azão e bezão, ó, e dividir por menos 2, tu vai chegar em 4 e 3, ó. De fato, ó, 4 e 3 são as coordenadas do centro. Aí vamos lembrar que para achar o raio, eu tenho que trabalhar com esse 21 aqui, ó, que é o meu C. No desenvolvimento da forma reduzida para a forma geral, repara que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos raio ao quadrado condensados, ó, eu chamei de C. Para a coisa ficar bem clara, vamos partir aqui para um exemplo, vai. Aqui comigo. Segue o fluxo. Aqui. Gente, desculpa, eu cuspi na tela aqui. Você não consegue ver, mas eu consigo ver aqui, ó. Eu dei um cuspe potente aqui. Pronto, ó. Aqui, ó. Dá uma espiadinha comigo, vai. Circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y mais 9 igual a zero. Para definir o centro, ó, mentalmente, pega azão e bezão, ó, e divida por menos 2. Então, se eu pegar aqui, ó, azão e bezão e dividir por menos 2, eu chego a alfa igual a 2 e beta igual a 3. Agora, vamos lembrar aqui, o C, que nesse caso vale 9, ó, é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos raio ao quadrado. O C é 9, o alfa é 2, o beta é 3. Aí, por questão de conveniência, eu vou pegar esse menos raio ao quadrado aqui, ó, e jogar para a esquerda, para o seu coeficiente ficar positivo. E aí eu jogo 9 para a direita. Ao efetuar o cálculo, 9 com menos 9 cancela, e o raio vai ficar raiz de 4, que é 2, né? Então, centro 2 e 3, e raio igual a 2. Legal? Bom, para fechar nosso bate-bola aqui de hoje, eu quero fazer contigo uma questãozinha da prova da URGS, que foi essa questãozinha aqui, ó, que mata 2 coelhos com a porrada só. Acompanhe lá comigo. Deixa eu fazer a figura aqui do lado para facilitar o processo, tá? Então aqui, vamos desenhar uma circunferência. Ó, isso aqui é uma circunferência. Segundo ele, a circunferência tá centrada no ponto de coordenadas 7 e 2, ok? E ela é tangenciada por uma reta. Por uma reta que possui equação, segundo ele, ó, 3x menos 4y mais 12 igual a zero. Repara que a reta, ó, vem na forma geral, né? Ax mais by mais c igual a zero, né? E aí ele pede a equação da circunferência. Qual é que é? Letra A, B, C, D ou E. Bom, como ele põe a equação na forma reduzida, tá? Então, menos pior. Na forma reduzida tem um padrão x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado igual a raio ao quadrado. Joinha aqui, tá vendo? Pronto. Então, repara que o alfa é 7, o beta é 2. Repara que alfa e beta são as coordenadas do centro. E isso aqui, ó, é igual ao raio ao quadrado. Gente, lógico, né? Eu já posso ir aqui para o ABCD, né, e descartar, pelo menos aqui, ó, os itens B, C e E, né?
A minha esperança aqui agora é calcular o raio, para depois calcular se a resposta vai ser a letra A ou a letra D. Agora, nesse caso aqui, ó, nós podemos calcular esse raio como? Procura colocar o raio na posição mais conveniente. Se eu colocar ele nessa posição aqui, ó, eu consigo ver de cara uma coisa. Eu consigo ver que, como é um caso aqui de tangência, eu consigo perceber que esse raio, ó, ele é a distância do ponto C até a reta R. E isso aqui me linka, ó, com aquela fórmula da distância do ponto à reta, lembra? Módulo em cima, raiz embaixo. Lembra? O que vai em cima? AXP mais BYP mais C. Em cima, meus amigos, é só você pegar a retinha e infiltrar o ponto lá, ó. Pegar o 7 e botar aqui, o 2 botar aqui, ó. E trazer a reta aqui para cima. Então, eu vou ter com isso 3 vezes 7, menos 4 vezes 2. Perdão, aqui é 2, né? Já botei a resposta direta. Aqui é 2, então, cavalo. Pronto. Mais 12, pronto. E embaixo você bota a raiz de A quadrado. Lembra que aqui vai o A e aqui vai o B, né? E o B é menos 4. Pronto. Gente, ao efetuar o cálculo aqui passo a passo, tá? Tu vai chegar em 25 sobre 5. E esse 25 sobre 5 vai dar 5. E aí, se o raio deu 5, ó, então a circunferência agora tem equação. X menos 7 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. O que dá como resposta da questão, de fato, a letra A. Opa, a letra A. Prontinho aqui, ó. Legal? Ele não te pediu isso, tá? Mas se ele pedisse aqui, ó, se eu desenhar o eixo Y ó, e aqui o eixo X, ó. Aqui, ó. Desenhei. Se ele me pedisse para calcular, gente, as coordenadas desses pontinhos aqui, ó. Desse ponto e desse ponto aqui, ó. O que você poderia fazer agora? Você poderia pensar que todo ponto tem coordenadas, x e y. E repara que esses dois pontinhos aqui têm algo em comum. Eles têm o quê? O y zerado, já que o ponto está em cima do eixo x. Então, eu poderia, por hora aqui, ó, fazer esse y aqui, ó, ficar zero. No que eu fizer esse y virar zero, eu vou cair numa equação do segundo grau, em que eu vou chegar em duas raízes, x' e x duas linhas, que será exatamente os x's desses pontinhos aqui, ó. Ok? Então, se o cara pedisse para calcular aqueles pontos, eu poderia fazer isso. Professor, mas a circunferência não tem aqui, ó, intersecção com o eixo y. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se eu fizesse aqui a troca, né, ao invés de colocar aqui, ó, o y zerado, colocasse o x zerado, tu não iria achar esse y aqui, ó. Tu cairia numa equação do segundo grau com raízes não reais. Então, por isso que a circunferência não parece tocar ali o eixo y, por exemplo. Ok? Muito bem, mas a questão pedia só a equação, então ficamos por hora aqui. Legal? Bom, eu vou deixar aqui contigo um último mapa mental, né, que você viu no começo da aula, para te nortear o caminho de questões que você há de fazer aí de vestibular, para treinar o conteúdo, enfim. Tá? Então aqui segue o nosso mapa mental do conteúdo. Tá aqui, ó. Então, o que você viu de distância entre dois pontos, o como se calculava a área de uma figura conhecendo os vértices, o como se faz para achar a equação de reta, as particularidades, enfim, distância de ponto a reta e, por fim, a circunferência. Legal, meus amigos? Então, espero que tenham gostado aí. A todos, felicidades, boa semana e até a próxima videoaula. Valeu, gente. Tchau, tchau.